$500 milhão. Esse foi o preço que a Fórmula 1 pagou para transformar algumas ruas de Las Vegas em um circuito, por exatos 90 minutos de corrida. Mais caro que PIB de países inteiros, mas aqui está o que ninguém te conta. Há apenas 6 anos, a Netflix quase desistiu de fazer um documentário sobre a Fórmula 1. Resposta: Mercedes e Ferrari, as duas equipes mais poderosas da Fórmula 1, se recusaram a participar. A justificativa oficial da Mercedes foi a necessidade de manter o foco absoluto na disputa pelo título, sem as distrações das câmeras. A Ferrari não deu uma razão pública, mas a decisão estava homologada à sua cultura de extremo controle e privacidade. Mas eles mal sabiam que hoje Drive to Survive seria um dos maiores sucessos da plataforma, o que fez a Fórmula 1 alcançar um valor de mercado de $20 bilhões. As próprias equipes que antes temiam as câmeras agora fecham acordos de patrocínio de $100 milhões anuais com marcas que a série ajudou a atrair. E influenciadores que nunca pisaram numa pista de corrida explicam estratégia de corridas para milhões de pessoas. Essa é a história de como uma série de TV não só salvou um esporte moribundo, mas mudou para sempre a forma como consumimos entretenimento. Imagine por um segundo. Vocês são os chefes das equipes mais vitoriosas da Fórmula 1. Alguém chega e propõe a filmar os seus bastidores para uma série de TV da Netflix. Câmeras nas caixas, microfone nas reuniões estratégicas, acesso total aos segredos que vocês guardaram há décadas. Vocês topariam? Inicialmente a Mercedes e a Ferrari disseram não. E se a Netflix desistisse, talvez vocês nunca teriam ouvido falar de Oscar Piastri, Daniel Ricciardo ou Gunther Steiner. Porque o que aconteceu nos últimos 6 anos não foi apenas o renascimento de um esporte, foi uma masterclass em storytelling, uma lição sobre como transformar dados em dramas, estatísticas em emoções. E se vocês acham que isso é só sobre corrida de carros, estão completamente errados. Las Vegas, novembro de 2023. A strip mais famosa do mundo está irreconhecível. Árvores de décadas foram removidas. Ruas inteiras recapeadas por 6 meses para se tornarem asfalto de corrida. E o centro de tudo isso, a Liberty Media investiu cerca de $500 milhão para comprar um terreno de 150 mil metros quadrados, o equivalente a mais de 20 campos de futebol, e construir uma gigantesca instalação permanente de quase 28 mil metros quadrados para o paddock. Um compromisso que ganha em Vegas por anos. O resultado: 315 mil pessoas pagando até $32 mil por um ingresso para 90 minutos de corrida. Para vocês terem uma ideia dessa loucura, o espetáculo da Fórmula 1 em Las Vegas é tão grandioso que a cidade investiu pesado em infraestrutura e atraiu investimentos massivos, como a Esfera. Essa esfera gigante, que custou $2,3 bilhões para ser construída por outros investidores, viu no GP de Fórmula 1 uma vitrine global única. Durante o evento, ela dominou o horizonte, transformando-se em uma tela gigante visível de vários pontos da cidade, exibindo projeções espetaculares de luz, como logotipos dos patrocinadores da Fórmula 1 e imagens emocionantes das corridas e dos pilotos, capturando a atenção do mundo inteiro. Esses valores demonstram a escala de um evento que se propôs a ser mais do que uma corrida, um espetáculo global. Mas aqui está o que é realmente insano. Em 2015, esse mesmo esporte estava praticamente morto. Vamos voltar 8 anos. Em 2015, Lewis Hamilton vence a primeira corrida da temporada e nunca mais sai da liderança do campeonato. 19 corridas, 19 semanas consecutivas no primeiro lugar. 0 suspense, 0 drama. As corridas eram tão previsíveis que Hamilton e seu companheiro Nico Rosberg lideravam 82% das voltas do ano inteiro. A Mercedes vencia com 30 e 40 segundos de vantagem. Imaginem assistir um filme onde vocês já sabem o final, toda semana. O público simplesmente sumiu. Desde 2008,
a Fórmula 1 havia perdido 1/3 de sua audiência global, corridas sendo canceladas, patrocinadores fugindo, promotores desistindo, e a culpa tinha nome e sobrenome: Bernie Ecclestone. Por 40 anos, Bernie foi o imperador absoluto da Fórmula 1 e a sua filosofia era simples: Fórmula 1 é um produto de luxo e não entretenimento popular. Ele literalmente proibia equipes de postarem nas redes sociais. YouTube banido, Instagram nem pensar. Bernie processou fãs que compartilhavam insights das corridas no YouTube, processava os próprios fãs. Resultado: enquanto outros esportes explodiam nas redes sociais, a Fórmula 1 tinha apenas 2 milhões de seguidores no Facebook. Para comparar, Justin Bieber tinha 77 milhões da mesma época. A conta oficial da Fórmula 1 no YouTube, apenas 100 mil inscritos. Canais de Minecraft tinham mais audiência. Bernie uma vez disse: não me importo com jovens de 16 anos de idade, eles não têm poder para comprar um Rolex ou abrir conta em banco suíço. Parece loucura hoje, não é? Mas fez sentido na cabeça dele. Na lógica de Bernie, a Fórmula 1 era como a arte contemporânea: quanto mais exclusiva, mais valiosa. Até final de 2016, tudo mudou. A Liberty Media, uma empresa americana especializada em mídia esportiva, comprou a Fórmula 1 por 8 bilhões de dólares e Bernie foi gentilmente aposentado. O novo CEO, Chase Carey, disse algo revolucionário: vamos transformar a Fórmula 1 de esporte de nicho em uma marca de entretenimento global. A primeira mudança, 2017, fim das restrições das redes sociais. De repente, a Red Bull começou uma inundação no Instagram com bastidores. A Mercedes mostrou o lado humano de Hamilton. A McLaren apostou no humor britânico. Mas a verdadeira genialidade não estava no que eles postavam, estava no como. Você percebeu? A Liberty Media não estava vendendo carros, estava vendendo pessoas. Hamilton não era só mais um piloto hábil, era o primeiro negro campeão mundial de luta contra o racismo sistêmico. Max Verstappen não era um jovem piloto, era um prodígio, com pressão familiar, tentando sair da sombra do pai tóxico. Em 2 anos, os seguidores no Instagram triplicaram. O YouTube dobrou o número de vídeos. Pela primeira vez em uma década, a audiência cresceu em 2018, mas tudo era apenas o aquecimento. A Liberty Media estava preparando uma arma secreta, e essa arma tinha um nome: Drive to Survive. For me, it's heart attack after heart attack. They've got into each other! Março de 2018, a Liberty Media anunciou oficialmente que a Netflix vai produzir uma série documental de 10 episódios sobre os bastidores da Fórmula 1. A Netflix esteve totalmente engajada desde o início, em parceria com a Box to Box Filmes. Eles trouxeram um formato Fly on to Wall, câmeras infiltradas 24 horas nos bastidores. Mas houve resistência, e ela não veio da Netflix, veio de quem vocês menos esperariam. Paul Martin, produtor executivo, resumiu a filosofia numa frase genial: vamos fazer o Game of Thrones com capacetes. Das 10 equipes da Fórmula 1, 8 aceitaram participar imediatamente, mas 2 se recusaram. Foram as mais poderosas, Mercedes e Ferrari. Toto Wolff, chefe da Mercedes, foi direto: competir por um título consome toda a equipe, não podemos ter distrações. A Ferrari também concordou, alegando que os termos de acesso eram diferentes dos demais. Paul Martin não poupou palavras. Eles fizeram um desserviço aos fãs e ao esporte. Imaginem as 2 equipes mais famosas da Fórmula 1, Mercedes dominando tudo, e a Ferrari, com a sua história lendária, se recusaram a participar da série que salvaria o esporte. Ironia pura. Mas, com as 8 equipes restantes, a Netflix conseguiu acesso total, câmeras 24 horas nos boxes, microfones nos pilotos, acesso às reuniões estratégicas, conversa de rádio em tempo real. Box forward. Stay out, stay out, stay out.
Era como um Big Brother, mas com carros de 15 milhões de dólares. E o timing foi perfeito, pois as temporadas seguintes documentadas pela série foram surpreendentemente dramáticas. Ricardo versus Verstappen na Red Bull, rivalidade interna explosiva. Grosjean sobrevivendo ao acidente no Bahrein. That has gone into the barriers there. About 140. Drama de vida ou morte. Gutensteiner xingando todo mundo na Haas. Comédia involuntária pura. McLaren no fundo do poço. Jornada clássica de redenção. Mas aqui estava o segredo. Drive to Survive não só documentava a Fórmula 1, ele reinventava. Eles pegaram os elementos mais cinematográficos do esporte e amplificaram tudo. Rivalidades viraram guerras épicas. A pressão virou angústia existencial. As vitórias viravam triunfos épicos. Drive to Survive estreou em 8 de março de 2019, mesmo sem as duas equipes mais famosas. A série teve um impacto imediato, começou devagar, mas aí veio 2019, a pandemia. O mundo inteiro em casa, a Netflix batendo recordes, e de repente todo mundo descobriu esse documentário sobre corrida de carros. A série virou da noite para o dia Trend Topics mundial, memes virais, tiktokers explicando regras da Fórmula 1. E isso foi insano. Pessoas que nunca viram uma corrida, de repente viraram fãs obcecadas pelos pilotos. A audiência nos Estados Unidos explodiu. 1/3 dos novos fãs tinha menos de 30 anos. Austin, 2021. Filas de 3 horas só para entrar. Entradas esgotadas em minutos. O perfil dos fãs mudou completamente. Antes, eram homens europeus de 45 anos de idade para cima. Depois, virou global. De repente, todo mundo era fã de Fórmula 1. Megan Stallion, Michael Jordan, Will Smith e Justin Bieber. Mas vocês perceberam o que realmente aconteceu aqui? Drive to Survive não salvou apenas a Fórmula 1, mudou completamente como consumimos esporte no século 21. Tentando replicar o mesmo modelo de Drive to Survive, a NFL lançou o próprio documentário. A Premier League fez a série Tudo ou Nada. A NBA, tênis e até golfe. Todo mundo tentando replicar o modelo da Netflix. Porque aqui está uma verdade. Numa era de TikTok e Instagram, por que alguém assistiria 2 horas de TV sem conhecer os personagens? A geração Z não quer só ver esporte, quer se conectar com atletas, com pessoas reais, com problemas reais, com sonhos reais. Drive to Survive hackeou isso, transformou cada piloto numa persona única, com um arco narrativo, conflitos internos, jornada de crescimento. As marcas perceberam rapidamente, jovens não compram produtos, compram identidades. A Red Bull não vende energético, vende estilo de vida de aventura. Adrenalina. Mercedes não vende carros, vende excelência. A McLaren não vende velocidade, vende diversão. E funcionou. Os patrocinadores não apenas cresceram, eles explodiram. A Fórmula 1 virou o lugar mais cobiçado do marketing, transformando o paddock em Wall Street. De repente, os titãs da tecnologia que antes ignoravam o esporte
estavam em uma corrida própria. O Google chegou com a força do Android e do Chrome na McLaren. A Amazon trouxe o poder de sua nuvem, a AWS. Mas o verdadeiro terremoto financeiro veio em dose dupla. Primeiro, a Oracle fechou o acordo de 100 milhões de dólares anuais com a Red Bull. Logo depois, a HP igualou a aposta, assinando um cheque do mesmo valor para colocar a sua logo no vermelho mais icônico do mundo, o da Ferrari. Eram parcerias impensáveis na Fórmula 1 de antes. Mas todo sucesso tem um preço. Fãs tradicionais chegaram a reclamar. Drive to Survive. Eu, por exemplo, tiraria essa dramatização em excesso. O esporte já é muito bom do jeito que ele é. Dá pra contar histórias de maneiras muito legais, sem precisar forçar a barra em diversos aspectos, como esse lance de transformar certos pilotos em heróis, outros pilotos em vilões. Esse maniqueísmo eu não gosto, essas dramatizações em excesso, eu acho que não precisa. Pilotos veteranos como Sebastian Vettel recusaram participar, chamando a série de circo. A Netflix começou a criar rivalidades inexistentes. Editaram conversas para amplificar conflitos, dramatizaram situações normais. A pergunta que surgiu foi: até onde podemos alterar a realidade em nome do entretenimento? Drive to Survive estava documentando a Fórmula 1, ou criando uma versão alternativa dela. Mas parece ter dado resultado. Em 2023, a Fórmula 1 bateu o recorde global de audiência. Max Verstappen dominou completamente, venceu quase tudo. Teoricamente deveria ser chato, mas o público continua assistindo, porque agora as pessoas não torcem por resultados, torcem por pessoas. Mesmo quando o seu piloto favorito perde, você quer ver como ele vai reagir, ou o que vai falar no rádio, como a equipe vai se comportar nos bastidores. Então, qual o verdadeiro legado dessa transformação? Primeiro, provou que contar histórias vence absolutamente tudo. Não importa o quão técnico ou nichado seja o seu produto. Se as pessoas se importarem com os personagens, elas vão consumir. Segundo, democratizou um esporte historicamente elitista. A Fórmula 1 sempre foi para os europeus ricos, agora é global, diverso e acessível. Terceiro, demonstrou o poder revolucionário do streaming sobre a mídia tradicional. A Netflix conseguiu em 3 anos o que uma década de TV não conseguiu: tornar a Fórmula 1 culturalmente relevante. E se vocês querem uma prova final irrefutável de que essa transformação é real, não precisa olhar para Las Vegas. Olha para o Brasil. Por décadas, a Fórmula 1 foi sinônimo da Rede Globo. Mas com a queda da audiência na era pré-Netflix, a emissora desistiu do esporte. A Band, em uma aposta calorosa, renovou a transmissão e deu um show de cobertura, surfando uma nova onda de popularidade. Mas agora, com o valor da Fórmula 1 explodindo globalmente, adivinhe quem está de volta, a partir de 2026? A Rede Globo. Isso mesmo, a Rede Globo retomou os direitos de transmissão pagando uma fortuna por aquilo que ela mesma rejeitou anos atrás. É o capítulo final que comprova a tese. A Netflix não vendeu apenas a Fórmula 1 para o mundo, ela vendeu de volta e muito mais cara para a maior emissora do Brasil. Mas talvez o mais importante seja isso: Drive to Survive provou que sempre vence a produção polida. Os momentos virais não foram os mais cinematográficos, foram os mais genuinamente humanos. Gutensteiner sendo brutalmente honesto, Ricardo sendo naturalmente engraçado e Hamilton mostrando vulnerabilidade real. No final das contas, a Netflix não salvou a Fórmula 1 mudando as regras ou os carros, salvou mostrando que por trás dos capacetes existem seres humanos com medos, sonhos, pressões e dificuldades. Quando você transforma gladiadores em pessoas, máquinas em sonhos, corridas em jornadas pessoais, você não está mais vendendo esporte, você está vendendo emoção, e a emoção é universal. Mas isso levanta uma questão interessante. Se a Netflix conseguiu transformar a Fórmula 1, um esporte europeu técnico e de nicho, num número de características culturais globais, o que mais eles poderiam transformar? E o mais importante, em um mundo onde a linha entre a realidade e o entretenimento fica cada vez mais tênue, até onde desejamos deixar que a narrativa molde a nossa percepção da realidade. Porque talvez a verdadeira corrida não seja só na pista, seja pela nossa atenção. E vocês, o que acham de Drive to Survive?
Salvou a Fórmula 1 ou se transformou em algo completamente diferente? E o que acharam da volta da Fórmula 1 para a Rede Globo? Deixe nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Meu nome é Jean Andrade e se vocês gostaram dessa análise, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Até a próxima, tchau!